você que está em casa hoje. Eu apresento Luiz Américo Camargo, ele que é o papa, pessoal, em matérias de pães, de culinária em geral também, um grande chefe, mas acho que a paixão dele está no pão, né? Crítico. Muito bom dia. Pois é, a gente gosta de restaurante, a gente gosta de falar de gastronomia, de pão principalmente. Parece que o pão ali é o lance, né? Vamos cortar esse pão? Vamos. Pra você. Olha que beleza. Eu tava comentando programas atrás que muitas pessoas têm pedido receitas de pães. Olha que beleza. Esse é um pão que dá pra fazer em casa mesmo? Eu fiz na minha casa, eu tenho equipamento comum, doméstico e fica igualzinho. Olha que lindo. Mas eu vou ensinar os truques, né? Esse que é o principal. Vamos cortar aqui, ó. Ó. Olha que beleza de pão. Esse pão é com que farinha? Tem farinha branca e farinha integral. É a receita que eu vou fazer aqui, igualzinho. Olha, pessoal, coisa linda. Isso aqui num lanche, isso daqui com um pouco de manteiga quentinha, né? Acompanha um vinho, uma taça de vinho, todos os um horários, chá. né? É verdade. Vamos fazer então? Vamos fazer. Bora lá. Vou mostrar. Esse aqui é um pão integral. Eu vou começar a receita, vocês vão receber também. Vai estar disponível aqui no site, aí na tela também. Vou começar com 420 gramas de água, gramas ou mililitros. Água filtrada. Água filtrada, água sem cloro. O principal é isso. Se o seu sistema doméstico filtra o cloro, beleza. Tá. O cloro ele é ruim porque ele dá gosto ruim e porque ele atrapalha o fermento, né? Entendi. Fermento biológico seco instantâneo, 5 gramas. Dou uma diluída. Não precisa mornar a água. E temperatura ambiente, vai Ambiente, bem. normal. Tá bom. Tem uma dica que eu dou na receita que é a seguinte: se você quiser começar misturando só farinha e água e deixar descansando um pouquinho, para que a farinha absorva melhor a água e seja mais fácil sovar, pode ser também. Depois entra com o fermento e continua, né? Mas aí tem que ser toda a farinha ou só um pouco da farinha, que nem a gente chamava de esponja? Pode botar quase toda a farinha, deixa só um pouquinho, umas 50 gramas. Pode colocar, guardar um pouquinho da água e aí depois entra com a farinha com a água, digamos assim, 90% da água, 90% da farinha, mistura e depois entra com os demais ingredientes, inclusive o fermento diluído na própria água. Eu vou fazer o método direto agora para a gente facilitar. Entendi. Quer dizer, o que você está me traduzindo é: você adianta uma melequinha. Exatamente. Pega a farinha, põe um pouco de água e deixa lá. Exato. Deixa aquela massinha Deixa descansando. aquela massinha, sem o fermento. Sem fermento. E depois, Se você quiser fazer, senão a gente faz direto. senão faz direto. Estou colocando aqui 200 gramas de farinha integral de trigo. A produção já pesou pra gente. E 400 gramas de farinha branca. Não estou vendo ovo, não estou vendo óleo, manteiga, leite em pó. Você sabe que eu não leite uso? Então, mas eu queria que você falasse sobre isso, Pois porque é. o pão, a essência do pão é o A minimalismo, essência né? do pão são 4 ingredientes: farinha, água, fermento e sal. Quando a gente quer uma receita com sabor específico, por exemplo, um pão doce de padaria, aí sim a gente vai entrar com ovo, a gente vai entrar com uma gordura. Mas se eu quiser um pão desse cascudo, simples, básico, eu vou trabalhar com 4 ingredientes só. Olha que beleza. Tá vendo? A simplicidade Vou realmente agregar os gera ingredientes. qualidade quando se fala Exatamente. de pão, né? Vou colocar o sal aqui, são 12 gramas. Então, tem alguns mitos aqui que eu queria que você desvendasse. A tal da esponja, ou fazer o pé da massa, importa ou não importa? Isso, pessoal, a gente põe um pouquinho de farinha de trigo, fermento, um pouquinho de água, faz uma melequinha, deixa aquilo lá crescer para depois levar para a massa. Olha, a esponja ela funciona bem muito com pães ricos que a gente fala. Então, por exemplo, uma brioche, uma ralá, que são massas mais pesadas, porque tem ovo, tem manteiga, às vezes tem leite. Então a gente faz um reforço de fermentação que é a esponja. A gente pega um pouco da farinha com água e fermento, cria ali uma pré-massa fermentada, aí a gente coloca na receita. Entendi. Um pão desse aqui, aquele descanso que eu falei para você, a gente chama de autólise, é um nome complicado, mas ele é simplesmente um descanso da massa de farinha e água, para a farinha absorver melhor a água e trabalhar, e ser mais fácil de trabalhar, e desenvolver melhor o glúten. O glúten é aquela proteína que faz com que o pão cresça, tenha volume, né? Então a gente pode fazer esse primeiro descanso, depois eu entro com o fermento, com a água e com a farinha restantes e trabalho a massa, mas dá para fazer pelo método direto que eu estou fazendo aqui. Coloquei fermento, E farinha, Luiz, água e sal e começo a trabalhar. outra questão, muitas pessoas falam que a nossa farinha é meia boca. Ei, Xiang? Ei, Luíta, bom dia. Farinha do Bom dia. né?
Que a nossa farinha é meia boca. Aí tem farinha número 1, farinha número 2, farinha número 3, farinha premium, farinha importada, subfarinha, farinha de osso, farinha de milho. 000. Eita! Fala um pouquinho da nossa farinha, É muito Luiz. número, muito zero. O Brasil não é um grande produtor de trigo, né? Ele importa muita coisa. Agora, a farinha brasileira tem evoluído bastante. A gente tem, até porque o mercado consumidor ficou mais exigente, hoje os produtos nacionais estão bem melhores. Então, com as farinhas tipo 1, das melhores marcas, você consegue fazer a maioria dos pães. Tipo 1. Tipo 1. Esse pão, por exemplo, aqui, eu estou fazendo com tipo 1, com as brasileiras, e com a farinha integral nacional. O tipo 1 é a melhor ou tem uma melhor que o tipo 1? O tipo 1 é o seguinte, a farinha branca, aquele grãozinho de trigo, aquela sementinha, ele é formado pela casca, pelo endosperma, um nome complicado, mas é a parte branquinha, e pelo germen. Farinha integral é quando a gente moe tudo. Tá. Farinha branca é quando a gente pega só o branquinho. Só o branquinho. Então a farinha branca é o produto do branquinho. E a farinha premium, que se fala, é a parte mais branquinha do branquinho. Ah! Parte mais branquinha. Exatamente, é o branquinho. centro do grão. Mas isso seria a farinha premium. Premium, exatamente. Mas não tem diferença entre a premium e a 1? Aqui no Brasil não tem. Não. Eu acho que os fabricantes ainda devem Vai um que pouco de vai. transparência nisso, mas farinha tipo 1 de boas marcas dá para fazer a maioria dos pães tranquilamente. Perfeito. Tô meio chato, mas eu tô mas aproveitando é que bom, são minhas é bom. dúvidas. Sim ou não? Eu Você acho que- sabia que tinha família farinha premium, farinha número 1, número 2? Não. Sabia, Luiz? Não sabia, nem tinha Olha ideia lá. do negócio do branquinho. O branquinho, do tudo, germosplasma, novidade. do endoplasma, Isso do tudo nos moinhos eles macroplasma. vão conseguindo fazendo peneiragem, eles vão moendo e peneirando, aí você consegue extrair as partes diferentes, né? Perfeito. Do trigo. Fiz aqui uma sova, um começo de sova, vou até colocar na tigela, na bancada direto aqui. Sova de pão também gosto de desmistificar, não precisa ser aquela luta de jiu-jitsu com a massa, você aperta e tal. Pode ter o tamanho da sua força e a sua coordenação motora. Eu vou simplesmente, trabalhar essa massa por uns 5, 10 minutos, apertando, dobrando, esticando. Bom, depois de sovar 5, 10 minutos, para os ingredientes ficarem bem agregados e para a rede de glúten se desenvolver bem, quer dizer, o pão crescer, ele vai ficar descansando por 1h30, mais ou menos, e vai ficar desse tamanho aqui. Tá. E aí, cresceu, tá cheio de gás dentro, eu vou modelar esse pão. Tá. Faço aqui uma modelagem, tiro o gás dentro e vou modelar um pão oval, né, que os franceses chamam de batard. Também uma modelagem bem simples. Depois que modelar, eu vou botar num cestinho de descanso aqui, que chama baneton. Quem não tiver isso aqui, pode improvisar com uma tigela, uma travessa, com um pano limpinho, com farinha. Deixo aqui descansando, para ele pegar o formato. Cubro com um pano. Ah, isso é para ele pegar o formato. Exatamente. Vai crescer 1h, mais ou menos, 45 minutos. Olha aí. Segundo crescimento. Segundo crescimento. Enquanto isso, eu pré-aqueço o forno bem alto, 220 graus. Só E que aí- nós já estamos 2 horas. 2 horas? 2 horas. Exatamente. Quem sabe o programa tem 2 horas logo. Aí você começa a fazer o pão, quando acaba o programa, o pão tá pronto. Tá tudo pronto. Nossa, que Vamos lá. E aí é o seguinte, para assar, eu posso... Eu acho que para comer um pão dessa qualidade vale a pena. É 2 horas descansando, Xiang, não é 2 horas trabalhando. Exatamente. Eu Mas posso usar pão uma tem que panela de esperar. ferro, Olha lá. cuidado. Digamos que depois de Ela modelado... tá quente? Tá quente. Depois de modelado, ele tenha passado 45 minutos crescendo aqui. O que eu vou fazer? Eu posso usar um papel desse de apoio para transportar. Vou simplesmente virar meu pão aqui, digamos que ele esteja maior. Vou fazer um corte, simples assim. Que legal. Vou colocar na panela de ferro aquecida Com o papel. com papel. Ou com o silpar. Ou com silpar, ou simplesmente sem nada. Ou Se sem você nada. conseguir jogar e cortar sem se queimar, eu sempre dou esse truque para as pessoas não se queimarem em casa. né? Ah, Aí eu fecho aqui, levo pro forno, ele vai assar por 40 minutos mais ou vamos menos. na panela, olha aí, Qual que a beleza. temperatura? 220. ele falou. 220 graus pelo menos, Você quer ele triscando. o máximo. E a panela Pra também. fazer casquinha também. E põe a tampa. E põe a tampa. E tira na metade do cozimento. Se são 40 minutos, a gente tira em 20 minutos. Que É legal, isso, e hein? fica assim. Nossa, gostei demais da conta.
Luíta, você deu a receita? Não, quer Eu que eu fiquei leia? falando aqui mais que a boca. Lê a receita então pro Vamos povo, lá, Luíta. que é fácil, ó. 400 gramas de farinha de trigo branca, 200 gramas de farinha de trigo integral, 420 ml de água, 5 gramas de fermento biológico seco instantâneo e 12 gramas de sal. Forno 220 graus, panela sem nada, sem untar, sem pôr óleo, sem nada. Panela de ferro, né? Panela de ferro e já era, tá bom?